nós, astronautas! Viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita aqui do YouTube. Tá passando um carro falando, ó, que tem uma estreia amanhã, que é o pagode do Seu Zé. Saravá, Seu Zé. Gente, mudei um pouquinho o cenário aqui, não sei como é que tá a luz aí pra vocês, espero que bem. Estamos aqui com a área, com todo mundo, toda a família reunida aqui hoje nessa sacada pra fazer uma leitura. As duas, uma pra cada lado. Vai pra lá, pronto. Peraí, tem que fechar uma delas aqui, senão elas não vão parar de brigar. Bom, já começou agitada a coisa, né? Vocês estão ouvindo que tem barulho na rua e tal, mas eu acho que é clima de sábado, aquela coisa mesmo, assim, a gente começa a ficar animado. E, sei lá, eu tô sentindo que eu preciso gravar assim com o ar, sabe? Com o vento correndo, pra ter um movimento nesse canal, porque a coisa tá caminhando. Gratidão a todos os novos inscritos que estão chegando. Eu vi que teve um aumento súbito de inscritos essa semana. Foi uns 30 ou mais inscritos só essa semana. Então, gratidão a todos vocês que estão chegando agora. Vamos aqui de baralho cigano. Baralho da Dona Sete Saias. Ver qual é a primeira mensagem aqui para este sabadão. Nossa, me assustei com o cachorro e com o gato. Mas enfim, elas são assim mesmo. Saltou uma aqui. Notícias breves. Magia, feitiço. Pra quem acendeu vela aí fazendo pedido pra Pombagira, Pombagira tá dizendo que tá atendendo seus pedidos, hein? Virtudes, sabedoria. Eu sei que vai ter gente reclamando do áudio e aquela coisa e tal, mas eu preciso. Sinto no meu coração que eu preciso gravar aqui hoje. Alegrias e comemorações, né? Talvez alguns de vocês aí estejam precisando um pouco de barulho, né? Tá muito silêncio, tá tudo muito parado na vida. Talvez um pouco de barulho faz bem, ó. Surpresas. Às vezes a gente tem que tomar um susto pra lembrar que tá vivo, né? Confirma. Viagens ou mudança de vida. Eu sinto mais como uma mudança acontecendo aqui de forma positiva, tá? Porém, alguns podem sim mudar, né? Morte, alguém que foi embora. Caiu 3 cartas, peraí. O consulente, homem. Casamento. Vício ou teimosia. Passado, amor perdido. A consulente. Espiritualidade maior. E roubo, perdas, pessoa perigosa. No fundo do deck ficou o cão, amigo, fiel, aliado. Então, gente, aqui eu sinto que vem notícias boas aí. As coisas podiam estar um pouquinho estagnadas para você. Mas, como ela falou aqui, se alguém fez um pedido, uma oração, essa oração ela está sendo atendida. Vem surpresas boas em breve. Porém, as coisas elas estagnaram um pouco porque você estava lidando com algum tipo de energia aqui nociva.
eu tava pensando sobre isso hoje mais cedo e acho que faz sentido aqui pra leitura. Às vezes a gente olha pra nossa vida e parece que nada tá acontecendo, né? Tem aqueles momentos assim que parece que nada tá acontecendo. Só que às vezes a gente está recebendo tanta proteção espiritual, né? Às vezes a gente está recebendo tanto livramento, está acontecendo tanta coisa que a espiritualidade até dá uma estagnada, deixa a gente ali quietinho, para não ter grandes movimentações, porque a gente não faz ideia do trabalho que eles estão tendo para te manter nesse mesmo lugar, né? Porque olhando de um ponto de vista, poxa, quando não tem movimento é ruim, porque o universo ele gosta de movimento. Mas às vezes quando a coisa estagna também, ela não se movimenta, é porque de alguma forma talvez você esteja sendo protegido, tá? Saiu cartas interessantes aqui, como morte ou alguém que foi embora. E essa pessoa perigosa. E essa carta de alguém que foi embora, que é um consulente aqui, um homem, tá? Às vezes pode ter ido embora de um casamento, você era casado com alguém e essa pessoa foi embora, tá? Casamento, consulente, alguém foi embora. E aí você vai dizer, não, mas essa pessoa ela não é perigosa. Então, talvez quando você conheceu essa pessoa, ela não era perigosa, ela era uma pessoa normal, uma pessoa simples. Mas eu tenho refletido muito sobre o conhecimento na mão errada, né? Lei da atração, por exemplo, dependendo do ego da pessoa, a pessoa ela não vai usar para conquistar aquilo que ela deseja, conquistar aquilo que é conveniente para ela no sentido de evoluir e expansão. Tem gente que vai usar a lei da atração para tentar manipular outras pessoas através do pensamento, para tentar mexer no livre-arbítrio de outras pessoas. Tá vindo muito forte isso aqui para mim. E no sentido de lei da atração é uma coisa que está escrito na Bíblia, né? Se você estuda a Bíblia, desde a Bíblia já se fala de mecânica quântica. Jesus ele veio para ensinar isso há 2000 anos, só que ninguém entendeu. Alguns entenderam, né? Mas a maioria não entendeu. E às vezes a gente lida com pessoas e julgando aquela pessoa pelo que a gente é, né? A gente julga que a gente atrai o que a gente é e que a gente conhece o coração da outra pessoa porque é amigo há anos, ou porque convive há anos, ou porque é da família, ou porque teve um relacionamento duradouro. Mas a verdade é que cada pessoa é uma história diferente, né? São genes diferentes. Eu estava falando isso com uma cliente ontem sobre os vários povos que originam a Terra, né? Eu tive uma experiência bem legal essa semana. Eu fiz uma meditação de conexão com a minha centelha divina. E aí quando eu fui tomar, eu senti uma vontade muito grande de tomar banho. Quando eu fui pro chuveiro, eu me senti de uma forma que eu me senti num ayahuasca uma vez, né? Eu me vi toda azul. Eu já tenho confirmação de que eu vim de Sirius há muitos anos atrás, né? Então, a gente é semente estelar, a gente não é daqui. Cada um de nós tem uma origem cósmica. E quando você faz essa conexão com a sua mônada cósmica, com a sua origem estelar, é muito legal, sabe? Porque isso está disponível para você. Você já foi atrás disso? Não é que eu seja um ser, ela é diferenciada, ela não é daqui. Não, nenhum de nós é daqui. Nenhum de nós que habita a Terra hoje somos daqui, né? Você pode ser pleiadiano, você pode ser siriano, você pode ser andromedano, você pode ser reptiliano, você pode ser draconiano, você pode ter vindo de Órion, você pode ser ariano, ixi, gente, você pode ser insetoide, você pode ser... Tô tentando lembrar os nomes que tá vindo aqui pra mim, tá? A gente tem muitas origens, né? E o que acontece? O ser humano, no seu ego inflado, ele vai fazendo experiências científicas e vai cruzando raças, tanto que você vê ali que esses cruzamentos que eles fazem entre os animais, né, essas genéticas modificadas, hoje já é possível fazer transferência de consciência com a tecnologia, com a inteligência artificial. E existem muitos laboratórios secretos, lugares no mundo afora onde as pessoas já fazem isso, né? Transferência de consciência. Eu gosto muito de um canal que é do Vital Froze, que ele fala sobre os processos que a gente está vivendo no momento atual, que as pessoas não estão reconhecendo, né? Tudo que a gente via nos filmes de ficção científica já é a nossa realidade. Só que é uma realidade muito camuflada, porque está disponível só para elite.
né? Tá disponível para a NASA, tá tudo muito bem escondidinho. E a espiritualidade vem tentando desconstruir e mostrar que todo mundo tem direito a se conectar. A gente não precisa esperar pela ciência. Você pode fazer conexão direta com a fonte. Né? Assim como no filme Matrix tem a fonte, Deus, Criador, ele é a fonte de tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está disponível para você. Então você precisa se conectar. E para você se conectar, basta uma oração, basta um pensamento, basta uma intenção. Você não precisa ir em templos, você não precisa ir em lugares religiosos, você não precisa estar naquele momento específico, naquele lugar específico, não. Aonde você estiver, você pode fazer essa conexão direta, porque a tua centelha divina, ela vibra dentro do teu cardíaco, e através do teu cardíaco, que é o chakra, né, que é o caminho do meio entre o coronário e entre o chakra base, é onde você faz a criação com todas as criaturas do universo, com tudo aquilo que existe. Então, tudo está disponível para você. A questão é o quanto você escolhe se conectar com tudo isso, ou o quanto você tem se limitado a ficar no mesmo, mais do mesmo, criando mais do mesmo, né? Eu sou terapeuta multidimensional. Eu fiz terapia multidimensional siriana e terapia multidimensional arcturiana em 2021. E desde lá, a minha vida ela mudou completamente, o meu paradigma e a minha realidade. Por quê? Porque hoje eu vejo Jesus não mais como o presidente desse planeta, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas colocam Deus como se Deus regesse apenas o planeta Terra e ele só tivesse até ali. E Deus é um ser infinito. Quantos mil multiversos e galáxias e planetas existem? E isso tudo é regido por essa fonte. Então, quando a gente tenta limitar esse Deus do cristianismo que pune, que tá fora, que castiga, que isso, que aquilo, eu acho que as pessoas elas limitam tanto Deus e o seu poder, né? Ou se colocam muitas vezes tão pequenas. Ontem eu tava vendo uma série, né, que o cara era ateu e ele tava questionando o padre justamente por que vocês se colocam tão pequenos diante do seu Deus, tão humilhados? Por que Deus gostaria de ver os seus filhos humilhados se ele já deixou tudo disponível, toda a prosperidade, todo o amor, toda a riqueza, toda a beleza que o mundo está disponível para você experienciar? A vida é muito mais sobre experienciar do que ter. Primeiro você precisa ser. Como eu posso ser tudo aquilo que eu quero para depois eu ter aquilo que eu quero? Né? Então é aquilo que eu sempre falo, você quer amor? Seja amor. Você quer respeito? Seja respeito. Você quer amizade? Seja amigo. Você quer lealdade? Seja leal. Primeiro, você quer justiça? Seja justo com tudo, com todos, né? Porque eu falo às vezes aqui de não pedir justiça para Xangô, e isso não veio da minha cabeça, tá? Isso é coisa que eu aprendi com outros espiritualistas e outras pessoas que eu acompanho, várias pessoas já repetiram. Não peça justiça, porque às vezes a gente pode não estar sendo justo. Às vezes você acha que você está sendo injustiçado ali numa área específica da tua vida e quando vê, não é, tá? Às vezes você tá só recebendo alguma coisa que você já plantou ali atrás, ou em uma outra vida, ou em uma outra situação, né? Tipo, onde eu tô morando agora, eu percebo que eu tô vivendo uma dinâmica interessante, que na época que eu vivi isso, em 2019, eu tava do lado de lá. E agora eu tenho a sensação que a vida me colocou do lado de cá, dentro de uma mesma dinâmica muito semelhante, muito parecida, para mim entender o ponto de vista de uma pessoa que convivia comigo na época e que eu tinha comportamentos que não eram tão bacanas, que não eram tão legais. Eu sempre falo pra vocês que eu era uma pessoa horrível alguns anos atrás, sabe? Eu sinto que eu venho melhorando bastante. Eu venho ralando o joelho, caindo, me cortando, me machucando e costurando e vamos enfaixando e vamos seguindo em frente. Mas hoje, né, por mais que eu quisesse sair dessa dinâmica, são aqueles aprendizados, aquelas lições kármicas que a gente não tem como sair. Por quê? Porque lá com a consciência que eu tinha lá atrás, eu agi de uma determinada forma com uma pessoa e naquele momento eu não entendi o lado da pessoa. Então a vida ela sempre vai te colocar do outro lado. Sempre vai te colocar do outro lado para você ter a experiência de como é estar do outro lado. Né? Por isso que se fala muito em reencarnação. Se hoje você julga muito uma coisa, na próxima encarnação você vem daquele jeito, mas às vezes eu acho que a gente tá num momento que nem precisa esperar a próxima reencarnação, sabe? Já tá sendo, essa lei do retorno ela tá sendo tão rápida
que você planta hoje, se você plantar errado, meu filho, amanhã você já tá colhendo. Se você for injusto com uma pessoa hoje, amanhã você já tá tomando de volta. Porque é o que eu percebo, sabe? E eu erro muito, eu sou muito injusto às vezes com muitas pessoas, e eu percebo que isso volta muito rápido. Volta muito rápido. E quando volta, a consciência ela fala, olha, você não agiu em determinada situação você agiu em determinada situação dessa forma, não foi legal. Você falou determinada coisa para determinada pessoa que não foi legal. E eu tenho esse modo muito justiceira, muito de gostar de falar a verdade, então eu prefiro mil vezes falar a verdade e magoar a pessoa do que mentir e magoar ainda mais a pessoa. Só que eu acabo magoando muitas pessoas por às vezes falar o que eu penso, e falar o que eu penso não é conveniente naquele momento. Então tem sido um aprendizado difícil, mas vamos que vamos, né? E aqui, o que me mostra? Que você conheceu algumas pessoas ao longo da tua vida, que você pode ter julgado essas pessoas como pessoas do bem, como pessoas que veem a vida da forma que você vê. Só que você não conhece a história dessas pessoas, você não conhece a dor dessas pessoas, o que essas pessoas vivenciaram na pele, né? Eu mesmo posso dizer que, por mim, assim, teve momentos que eu já fui muito ferida e que eu me tornei uma pessoa que feria outras pessoas, porque eu tava muito machucada, né? Principalmente após o término do meu casamento lá 10 anos atrás, onde eu fui traída literalmente em praça pública. Eu me tornei uma pessoa muito fria e por muitos anos eu passei tendo relacionamentos onde eu feria muitas pessoas. Não porque eu queria, mas porque era o que eu tinha pra oferecer. Eu tava machucada e eu precisava me curar. Então, até eu tomar consciência disso, foi uma longa jornada, sabe? E hoje eu percebo que eu prefiro estar só do que estar machucando pessoas, né? Ou se eu tiver que encontrar uma pessoa, vai ser porque eu tenho alguma coisa para viver com aquela pessoa e eu estou escolhendo viver aquilo, mas também escolhendo não atribuir àquela pessoa as minhas dores, as minhas feridas, machucar aquela pessoa porque ela não tem culpa do que fizeram comigo no passado, né? E aqui pode ser que você conheceu alguém que nessa época essa pessoa ela era uma pessoa de boa, mas com o passar do tempo, ou talvez até com o término mesmo da relação de vocês, essa pessoa ela se tornou uma pessoa perigosa, tá? E é o que eu venho falando do conhecimento nas mãos erradas. Às vezes faz da gente uma pessoa perigosa porque é tentador, né? Imagina, você começa digamos que você entra num centro religioso, você entra num centro de umbanda. Vou dar o exemplo, né? Porque é o que eu tenho convivido mais, assim. A realidade com os guias, com os guardiões, com os orixás. Você entra no centro de umbanda e você não tem conhecimento nenhum sobre magia. E de repente você começa a ter muito conhecimento sobre magia, e é óbvio que vai ter centro que vai ensinar magia de amarração, e vai ensinar fazer adoçamento, e ensinar a fazer várias coisas. E aí você começa a ficar tentado não só por você, mas porque sempre vai ter entidade na tua volta que tá azanando tuas ideias, entendeu? E aí você tá lá sofrendo, você tá lá querendo vingança, você tá lá com ódio da pessoa, ou às vezes querendo que a pessoa volte pra você, e aí você se vê muito tentado a fazer alguma coisa, certo? Então, assim, acontece é que se você tem uma parte do conhecimento e não tem todo o conhecimento, por exemplo, se você começa a ter conhecimento sobre magia básica e não entende que sobre a lei tríplice, por exemplo, sobre uma lei hermética, que tudo que vai e volta, tudo aquilo que você está emanando está voltando para você, às vezes você vai lá e contrata um serviço, por exemplo, para fazer um trabalho para alguém, né? E aí, a tua vida desanda. Tua vida desanda, teu financeiro desanda, perde o trabalho, tudo acontece na tua vida e na vida da pessoa nada acontece. Por quê? Porque você tá mexendo com o espírito, com a entidade que não tem nenhuma índole, que não tem nenhuma lealdade a ninguém, que não tem nenhum senso de princípio, né? Então, o que você espera de um ser desse? Primeiro, você tá agindo igual ele, porque se você tá mexendo no livre-arbítrio de outra pessoa, você também não tá tendo índole, não tá tendo princípio. E segundo, do que esperar, é tipo bandido roubando de bandido, sabe? Bandido matando bandido. Aconteceu uma coisa interessante comigo essa semana. Vocês perceberam que eu até fiquei meio off aqui, né? Porque eu precisei estar mais em jejum, mais em meditação para reconhecer algumas coisas que estavam acontecendo e que eu não queria olhar para isso com verdade, mas a intuição estava mostrando que sim. E eu venho aqui falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu venho brigando com a minha mãe há muito tempo e que
surpreendentemente, uma outra pessoa da minha família que eu não esperava, talvez até ela esteja assistindo esse vídeo, essa pessoa ela se sentiu rejeitada por mim, de uma certa forma. Não foi consciente, não foi proposital, mas essa pessoa ela se sentiu rejeitada por mim de uma forma. E essa pessoa ela começou a fazer oração pra mim. Só que o que acontece? A gente tem que ter uma vida muito disciplinada, né? Pra gente estar em boas companhias espirituais, a gente tem que ter uma rotina muito disciplinada. Você tem que prezar muito pela tua alimentação, pelo teu orar e vigiar, pelo teu grupo de amizade, né? Os teus pensamentos. Se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa pessimista, metade do seu dia você passa pensando coisas negativas, muito provavelmente 90% dos seres que estão na tua volta, os amigos espirituais mesmo, são seres negativos. São seres vingativos, se você é uma pessoa vingativa, são seres ciumentos, se você é uma pessoa ciumenta. E essa pessoa, de alguma forma, ela se incomodou com a minha atitude e ela começou a fazer oração por mim. É uma pessoa da minha família. Não é minha mãe, não é meus irmãos, mas é uma outra pessoa. E só que ela, talvez na cabeça dela, ela acredite que quem tá atendendo as orações dela é Deus. Só que o que o meu Exu, né, o meu caboclo, ou como você quiser colocar aqui no momento, né, ostentado muito presente na minha vida, que é o seu Zé Pilintra, ele me trouxe, é que quem estava agindo por essas pessoas não era Deus, e sim os amigos espirituais dessa pessoa, e que são, assim, espíritos bem em baixa vibração. Então eu sofri alguns ataques, né, que me deixaram um pouco abaladas, mas não foi nada pessoal, foi coisas físicas, né, tipo, eu perdi meu tarô, eu perdi minha ferramenta de trabalho, eu perdi, porque vocês sabem, eu tô em outra cidade, eu vim pra cá com plano de ficar 3 dias, já tô há 3 meses, eu só trouxe um tarô. Então, assim, estou experienciando essa vida, né, de uma forma mais sustentável, ver como eu me saio desse modo mais sustentável, que era algo que eu tinha me planejado há um tempo atrás, e que o universo decidiu que era hora de acontecer, então eu tô me deixando levar nesse fluxo de experienciar, viver com menos, sabe, bem menos. Mas, enfim, essa pessoa, ela começou a fazer orações pra mim, muito provavelmente, com o mesmo julgamento que a minha mãe tem, achando que o meu trabalho é uma coisa do mal, né? Essa pessoa é evangélica e muito provavelmente na cabeça dela, dentro das crenças limitantes dela, o meu trabalho é uma coisa do mal e eu estou trabalhando para o diabo. Vocês sabem que para mim já foi um longo processo para desconstruir tudo isso dentro de mim, até porque eu venho de um lar evangélico, um pai católico, mãe evangélica, batizada em igreja católica, e eu também era cheia de julgamentos, eu também era cheia de medos, eu também era cheia de superstições, mas o que acontece? Acontece que eu também sou muito curiosa. Então eu nunca deixei de ir atrás, de ver com os meus próprios olhos, de descobrir, de estudar. E assim, hoje a gente está em 2023 e eu continuo estudando todo vídeo que eu posso assistir no YouTube, tudo que eu posso aprender mais sobre, por exemplo, Exu, Pombagira e tudo isso. Eu tô sempre estudando, mas lá em 2014 já estava estudando. Eu tô sempre estudando, toda oportunidade que eu tenho eu tô estudando, e não só sobre isso, sobre mecânica quântica, sobre terapia, sobre várias outras coisas que eu tenho informação. Eu acho que o ser humano, ele tem que estar sempre aprendendo, porque toda vez que você achar que você sabe alguma coisa, você não sabe dar missa um terço, né? Então, às vezes, o que acontece? Por exemplo, essa pessoa, ela pode achar dentro da percepção dela que ela está me ajudando, né? Ela se coloca num lugar egóico de achar que ela está acima de mim, que Deus escuta mais ela do que eu, ou que Deus está mais presente na vida dela do que comigo. E ela se coloca numa posição de, através da oração, tentar mexer no meu livre-arbítrio. Isso me afetou? Não. Afetou em coisas materiais, né? Porque, de alguma forma, chegou. Mas chegou como um alerta também para talvez eu me blindar mais, eu estar mais em meditação, em oração, em jejum. E o que acontece? Dentro do meu entendimento, oração é você falar com Deus. Meditação é você ouvir Deus. E eu prefiro ouvir mais do que falar. Eu sou uma pessoa que eu faço pouca oração, mas eu me conecto mais com o sentimento. Então eu sintonizo com a presença. Por exemplo, eu sei quando os meus guias estão do meu lado, eu sinto quando o meu anjo da guarda está por perto, eu me conecto com energias de orixás, por exemplo, quando eu sinto necessidade, ou de uma santa quando eu sinto necessidade.
Mas eu não fico lá orando pra santa, rezando pra santa. Eu tento sentir a energia dela, a presença dela, porque eu acho que é através do sentimento que a gente tem que experienciar a espiritualidade, não através do racional, né? Se Deus é a fonte, se Deus tá no cardíaco, ele não é racional, caralho. É sentimento, e sentimento você não explica. Então, assim, fica um alerta, sabe? A minha mãe, a gente já brigou muito por causa disso, porque a minha mãe, ela tem a mania de orar por todo mundo e ela tá sempre sofrendo ataque espiritual. Óbvio, porque às vezes aquela pessoa, ela tá escolhendo estar no umbral, ela tá escolhendo estar na fossa, ela não quer ajuda. E tá tudo bem, tem gente que é ateu, tem gente que não tem fé, tem gente que tá de mal com Deus. Principalmente se a gente tá de mal com o Pai, né? O nosso Pai que nos deu a vida, a gente tá de mal com Deus. E é um processo da pessoa, ela tem livre-arbítrio, ela tem todo o direito de estar de mal com quem ela quiser. Tá brigado com a energia que ela quiser. Agora, a gente não tem o direito, o livre-arbítrio de interferir na vida dos outros. Eu não sei o que aquela pessoa tá passando, eu não sei o que aquela pessoa tá escolhendo. Eu, com a minha cabecinha aqui, pequenininha, eu tô escolhendo me conectar com Deus, com a natureza, com os animais, ser a melhor pessoa que eu posso hoje, melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui anteontem, ainda pior do que eu vou ser amanhã. Mas é uma escolha minha, né? E eu percebi o quanto é uma escolha minha, porque há um tempo atrás eu fui ter uma conversa dessa com meu irmão ficou tipo, do que você tá falando? Como assim ser melhor? Porque na cabeça das pessoas, dentro do tradicional, elas entendem o quê? A vida acontece a melhor fase na juventude, depois a gente vai casando, e aí pode ir engordando, embarrigando, tudo vai piorando, e a gente vai se acomodando e vai ficando incomodar. É isso que a maioria das pessoas pensam, que a vida é tipo sobre... A gente já teve o auge, a gente já teve a melhor fase, agora a gente já pode ir se acostumando, porque daqui pra frente é só pior. Gente, não. A minha perspectiva de vida é daqui pra frente só melhor. Eu busco melhorar a cada dia. Eu busco ser minha melhor versão a cada dia. Essa semana eu ganhei 18 anos. Eu fiquei, nossa, gratidão, porque eu tenho 28, eu não tenho 18. Mas que bom, significa que eu tô feliz. Tô aqui conversando com as minhas células. Estou convidando as minhas células a se regenerar. Estou convidando o meu corpinho a conectar com a vida. Né? Já estive muito tempo conectada com a morte. Então agora eu estou numa nova fase onde eu convido meu corpinho todos os dias a se conectar com a vida. E como eu posso me conectar melhor com a vida hoje? Como eu posso ser mais alegre hoje? Como eu posso ser mais divertida hoje? Né? Porque muitas vezes a gente está passando por processos de dificuldade financeira, por restrições financeiras, só que a gente está ali muito limitado a só pagar conta, a só trabalhar sério. Eu não quero um relacionamento sério. Você quer um relacionamento sério? Eu sempre brinco com isso. Eu não quero um relacionamento sério, eu quero um relacionamento divertido. Se eu quiser alguém na minha vida, vai ser alguém pra me rir, alguém pra me passear, alguém pra me brincar. Eu não quero gente séria. Gente séria, sabe? O dinheiro, ele segue a diversão. Então, o quanto você tem se impedido de ser uma pessoa divertida, de ser uma pessoa alegre, e você tem se tornado uma pessoa rabugenta, e às vezes seguindo regra de outras pessoas, seguindo regra de igreja que nem faz mais sentido. Ou às vezes você tá aí perdendo tanto tempo cuidando da vida dos outros, né? Porque pra mim fazer uma oração e tentar interferir, né? E eu tô falando oração, tá? Porque as pessoas não sabem, os maiores bruxos que já existiram na história estão escondidos na igreja, dentro da igreja evangélica. E eles julgam demais os umbandistas porque eles fazem uma projeção do subconsciente deles. Na verdade, tudo que eles estão vendo é uma projeção do que eles mesmos são. Os maiores bruxos da história estão escondidos dentro da igreja evangélica católica. E eu preciso ter uma vida muito insatisfatória, muito triste para mim perder tanto tempo. Fazer Deus perder tempo também, tentando mudar o caminho do outro, né? E aí, isso parte também de quem faz trabalho de magia e essas coisas e tal, porque assim, sinceramente, eu acredito que é como se a gente fosse uma bolha, sabe? Na minha visão de mecânica quântica, eu acredito muito que a gente é uma bolha. Então, assim, é como se tudo que você emanasse tá voltando pra você, não sai daquela bolha. Às vezes você tem a sensação de que você atinge o outro, né? E claro que no mundo espiritual a gente tem seres que nos protegem, seres que inclusive a gente nem tem conhecimento, né? Tipo, seres mais tridimensionais, seres mais elevados, que não têm forma humana e que muitos deles nem têm ego, então eles preferem nem ter conhecimento, mas que eles protegem, estão ali presentes com a humanidade de uma certa forma, né? Para quem tem o olho aberto, o terceiro olho aberto, vê com mais facilidade esses seres. Às vezes só pontos de luzes, são pontos que se movimentam
mas que são seres benevolentes que estão nos acompanhando. E esses seres, a gente não tá vendo, né? Mas eles nos protegem. Mesmo às vezes que você não peça, às vezes nessa vida você nem é uma pessoa de tanta fé ou de tanta conexão, mas você já tem merecimento de outras vidas. Você já fez tanto, você já estudou tanto alma, já tem tanta história, que você já é tão protegido e você nem sabe. E aí a gente é defendido de coisas que às vezes a gente não faz nem ideia. E nem precisa saber, né? Que foi o que o seu Zé Pilintra me falou. Você nem precisa saber. Eu vou te mostrar, ele falou, eu vou te mostrar o rosto de quem foi, porque você vai ficar chocada. E aí eu fiquei mesmo, fiquei chocada. E aí o que eu fiz? Eu enviei reiki de volta pra pessoa. Tipo assim, cada um dá o que tem, sabe? Eu não vou fazer uma oração pela pessoa, eu não vou mexer no livre-arbítrio da pessoa, eu não vou ficar com raiva da pessoa. É a consciência que ela tem. O que eu posso fazer de volta pra ela? Reiki. Mandei reiki de volta e tá tudo certo, segui minha vida. Então, assim, às vezes, e é alguém que eu conheço desde criança, então, assim, cara, eu falo aqui de peito aberto pra vocês, né, sobre o meu pai, sobre os vícios do meu pai, sobre quem ele foi. Quando ele tava vivo ainda, a última vez que eu vi ele, e isso foi em 2012, eu tinha 16 anos, e foi a última vez que eu vi meu pai com vida, né? Meu pai, ele era viciado em crack, pra quem não sabe, e ele já tinha destruído o apartamento. Eu cheguei, né, procurando a minha avó, cheguei direto da rodoviária, fui pro apartamento, eu não sabia que a minha avó tinha se mudado. Eu cheguei, eu encontrei meu pai num estado irreconhecível, o apartamento num estado irreconhecível, porque ele já havia vendido até a fiação, até o vaso sanitário pra comprar pedra. E ele tava muito chapado, mas muito chapado, muito chapado, muito chapado na última vez que eu vi ele. E eu sentei na frente dele, assim, larguei minha mala no chão, sentei em cima dele e falei, vamos conversar com esse maluco, ver o que ele tem pra me dizer, sabe? E eu lembro dele, assim, sentado no chão, olhando pela janela da sala, e ele disse assim pra mim, um dia você vai descobrir que você é filha da nave mãe. E um dia você vai descobrir que você tem muitos irmãos. E eu ri, eu tinha 16 anos. Um maluco viciado em crack, chapadaço, tinha usado pedra a noite inteira, tava sentado na minha frente, falando que eu era filha da nave mãe. E que eu ia descobrir que eu tinha um monte de irmão, eu ri. Só tinha um irmão, que é o meu irmão mais novo, que a gente é filho dele. Eu ri. Porém, a vida me surpreendeu, porque com o passar do tempo e com as constelações familiares, eu fui descobrindo que existiam muitas pessoas que precisavam ser integradas no sistema, né? E eu precisei ir fazendo isso através da constelação familiar. E eu descobri que eu não era a primeira filha. Eu não era a primeira filha dele. Eu era a 11ª filha dele. Ou seja, antes de mim, ele teve 10 tentativas de ter filhos e todos foram abortados. Então eram 10 espíritos revoltados atormentando ele, atormentando as mães, atormentando o sistema, pedindo para ser visto, pedindo para ser incluído. E eu fiquei em choque. Eu acho que eu tenho um outro canal que eu falo, que eu já falava sobre isso antigamente. Eu fiquei em choque, porque até então eu acreditava que eu era a primeira filha. E era como se esses irmãos todos, eles estivessem todos no meu campo. E eu passei quase 25, 26 anos da minha vida trocando de personalidade, sendo uma pessoa bipolar, muito bipolar. E eu não entendia como é que eu conseguia trocar de humor tão rápido. Parecia que aqueles irmãos todos, eles estavam interagindo comigo. Então, só pra quem é constelador familiar e pra quem já trabalha com constelação ou tá familiarizado com isso, vai entender que, cara, é uma loucura. Todos os podres que a gente descobre da nossa família, mas que a gente precisa resolver pra melhorar a nossa vida, né? E aí eu descobri que o meu pai, ele tava vindo o mesmo processo que o meu irmão tá repetindo, porque o meu irmão, ele teve a segunda perda. Ele acabou de perder o segundo filho. Ele perdeu no ano passado e ele acabou de perder o segundo filho. E é um assunto que eu também não falo em rede aberta, mas hoje eu vou falar. Eu já tive 2 perdas também. Que antes de eu engravidar, antes da minha mãe engravidar de mim, ela também teve 2 perdas. Eu não sei até hoje se era eu que estava tentando encarnar e ela rejeitava o espírito ou se foram outros fetos que tentaram e foram rejeitados. Mas eu tenho a vaga sensação de que era eu tentando vir e ela me rejeitou 2 vezes e deu certo na terceira. Mas eu não entendia, eu ficava tipo, meu Deus, como é que meu pai pode ter tido 10 abortos? Eu não entendia. E tem acontecido com o meu irmão. Toda tentativa, o que acontece? O meu irmão troca de namorada. E ele vai pra outra namorada e a namorada perde.
E aí o meu pai fazia a mesma coisa, ele foi trocando de namorada, e toda namorada que ele tentava engravidar, ele perdia, porque ele queria muito ter um filho. Só que ele não sabia, e é o que eu e o meu irmão viemos pagando também, e só agora eu tomei consciência, é que isso é um... Como é que fala aqueles negócios? Maldição. É uma maldição de família. A irmã do meu pai, ela tem uma filha. E ela teve que fazer muitos tratamentos. Muitos tratamentos pra conseguir ter a minha prima. É a única prima que eu tenho. Então, assim, desde pequena, desde novinha, os médicos sempre falavam pra ela que ela não podia ter filho. E eu, desde criança, eu sempre tive uma coisa comigo também de que eu não podia ser mãe, de que eu não podia ter filho. E eu ficava, não, mas isso deve ser coisa na minha cabeça. Como assim eu não posso ter filho? Claro que eu posso ter filho. E eu já tive 2 casamentos, né? Já tive 2 relacionamentos muito longos. E eu tive 2 perdas. Então, gente, é horrível. Não julguem uma mulher que perdeu um filho. Não julguem uma mulher que passa por um aborto. Porque, principalmente se você é homem, você não tem noção da dor que é perder um filho. Mesmo que esse filho ainda não tenha vindo ao mundo, mesmo que esse filho seja só um fetinho, vocês não têm ideia. Acho que até hoje, a constelação mais foda que eu já representei foi representar a dor da perda de um filho. Eu lembro que foi um grupo da Cris, né, que é uma consteladora maravilhosa lá de Santa Catarina, e eu representei, por ter perdido, eu precisava lidar com aquela dor, eu representei a dor de perder um filho. Gente, assim, ó, a sensação que eu tinha durante a constelação é que eu desintegrava, eu explodia, eu me integrava de novo, eu desintegrava, eu explodia, eu integrava de novo, e que eu tava caindo em queda livre, e de repente eu tava caindo de novo e não tinha fim, assim, era um abismo sem fim. Então, cara, as coisas que você experiencia dentro de constelação familiar, as coisas que você experiencia na terapia multidimensional, as coisas que você experiencia quando você se permite ver de verdade quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o teu propósito, né? Por que as pessoas estão na tua vida? Por que esse cliente chegou? Por que esse amigo chegou? Por que essas pessoas, esse parceiro afetivo chegou na tua vida? Qual é o resgate que você está fazendo ali com ele? Você tem uma visão de mundo completamente diferente. E essa é a minha visão de mundo. Então, muitas vezes eu venho aqui e eu falo as coisas pra vocês. Tem gente que leva pro pessoal, tem gente que leva, né, pro... tipo, cara, não é pessoal, é porque eu estudo muito. E baseado nas minhas formações, naquilo que eu sou formada, naquilo que eu estudo, naquilo que eu entendo, que eu vejo o mundo, é como eu vou me apresentar aqui no canal. Então, pra mim, falar sobre seres sirianos, pleiadianos, arturianos, que eu tô tão acostumada, tão familiarizada a lidar com eles todos os dias, é natural. Agora, tá começando a aparecer as naves, né? Tá começando a aparecer vídeo da NASA, porque eles foram botados na pressão. Aí estão começando a mostrar, né? Se você procurar aí no YouTube, tem vídeo da nave mãe. A nave que o meu pai falou, que é o comando de Mãe Maria, né? A nave de Mãe Maria trabalhando. Se você colocar no YouTube, eu vou ver se eu acho o link para deixar aqui no descritivo, mas tem vídeo da NASA, mostrando em tempo real a nave mãe. Ela existe de verdade. Então, o meu pai tava muito chocado, ou não, ou ele tava muito na presença ali, eu não sei, ou era a essência dele falando comigo, ou era, sei lá, talvez o ego dele, a alma dele já não tivesse mais nem naquele corpo, era uma entidade falando comigo. Eu não sei. Eu só sei que ele me falou no auge da loucura dele, era real. E naquele mesmo ano, umas semanas depois, ele veio a falecer de uma forma muito violenta. E naquela época eu não sabia que eu tinha mediunidade, não fazia ideia. E o que aconteceu? Aconteceu que eu passei a minha infância inteira chorando. Desde os meus pais se divorciaram com 5 anos, dos meus 5 anos até os meus 16 anos eu passei choramingando que eu queria meu pai do meu lado, que eu queria o meu pai na minha vida. E o que aconteceu? No momento do desencarne do meu pai, na hora, pum, eu senti a presença dele do meu lado. E aí ele ficou, ele se tornou o meu companheiro, tipo, eu passei por muitos trabalhos, eu passei por muitos terreiros, eu frequentei muitos lugares, eu conheci muitos médios, e essas pessoas sempre diziam que tinha um homem do meu lado, que tinha um homem da minha família, que era o meu pai, isso e aquilo, e eu ria, eu não acreditava. Por quê? Eu já tinha lido livros espíritas, mas eu acreditava que, por que ele estaria do meu lado? E levou anos pra mim tomar consciência de que ele estava do meu lado, porque tudo que eu vibrava com a maior intensidade dentro do meu coração, que a minha criança queria, era o meu pai do meu lado. Só que o meu pai, com o passar do tempo, ele se tornou um obsessor. E aí um dia questionei a espiritualidade
do porquê eles permitiam que o meu pai me obsediasse daquela forma, né? Claro que durante isso eu fui acessando registros akáshicos, eu fui acessando várias coisas. Mas um dia eu lembro que eu perguntei pro meu mentor, por que vocês permitem que ele me obsedie? E eles me falaram assim, porque ele estando aqui, ele evita que outros piores te ataquem. E eu vi isso que coincidiu muito com um vídeo do Saulo Caldeirão, que ele falava sobre um obsessor num shopping que ficava dentro do banheiro feminino atacando as meninas, né? E era um obsessor só dentro de um banheiro do shopping atacando o banheiro das meninas. E aí quando o Saulo questionou o mentor dele do porquê eles permitiam aquele carinha ali, ele falou assim, porque se a gente tirar esse carinha daqui, as gangues espirituais elas vão invadir o shopping. Então esse carinha aqui, esse único carinha, ele impede que uma gangue inteira esteja dentro desse shopping ou dentro desse banheiro, uma gangue espiritual. E aí você vai me dizer, nossa, mas no espiritual existe gangue? Nossa, gente, é um espelho. O espiritual ele ainda é mais evoluído do que a gente tem aqui, porque o que a gente tem aqui na terceira dimensão, a gente recebe, vem materializando das outras dimensões mais superiores. Então, assim, se vocês acham que a gente é evoluído, o mundo espiritual é muito mais tecnológico, muito mais evoluído. Inclusive, a espiritualidade é nanotecnologia, né? A possibilidade da gente se comunicar telepaticamente com os mentores, né? Através da terceira dimensão, da quarta dimensão. Então, assim, isso tudo a gente aprende estudando, a gente aprende buscando tanto conhecimento filosófico, quanto conhecimento espiritual, quanto conhecimento científico e vivenciando as experiências, porque não adianta de nada eu ter um monte de conhecimento teórico e eu nunca ter experienciado nada, né? Teve uma pessoa que saiu da minha vida, que ela saiu de uma forma muito machucada, né? Muito machucada mesmo. Essa pessoa, ela me causou alguns problemas, porque foi alguém que eu conheci dentro de um centro espiritual, e que essa pessoa, ela tinha um grupo comigo, a gente tinha um trabalho junto, espiritual, e uma vez eu falei pra essa pessoa que eu senti a presença de Arcanjo Miguel, e essa pessoa riu. Ela falou, quem é você? Eu senti a presença de Arcanjo Miguel. Eu falei, ué, ele é meu mentor. Ele já se apresentou pra mim há muitos anos, muito antes de eu pensar em ser terapeuta, de eu pensar em ser espiritualista. Eu tava numa festa e ele já se manifestou pra mim no meio de uma festa eletrônica. E aí tu vai me dizer, nossa, mas festa eletrônica é um ambiente para espiritualidade? Pois bem. E aí depois, dentro de um ritual xamânico, né, um trabalho de São Miguel Arcanjo, ele se apresentou para mim de novo, e ele me mostrou quando ele tinha se apresentado para mim, e depois ele se manifestou de novo, e isso foi ficando presente na minha vida. Até eu me agarrar numa força muito furiosa com o Arcanjo Miguel, né, porque sinto que para enfrentar as batalhas que eu enfrentei na minha vida, só com a força do guerreiro mesmo, com a força de Ogum, com a força de Ansã. E essa pessoa, ela não gostou do que eu falei, ela não gostou de forma alguma. E aí, na época, eu tava fazendo um estudo sobre a gente identificar os códigos genéticos, né? Cada pessoa tem uma identidade genética. Eu tenho uma identidade genética, você tem uma identidade genética. Então, quando você é sensitivo, você identifica a identidade genética da pessoa. Então, se chega uma entidade do teu lado, você faz uma leitura. Não é telepática, mas é uma leitura do campo vibracional daquela pessoa. Então, você consegue saber se aquela pessoa de fato é quem ela fala que ela é ou ela tá mentindo. E isso também com obsessores e com outros seres. E essa pessoa, ela duvidou do que eu tava falando. E é uma pessoa que ela faz teletransporte, ela faz viagem astral, né? Então ela tá lá no outro estado e ela pode estar aqui do meu lado e vendo tudo que tá acontecendo. E essa pessoa, ela teve a capacidade de começar a falar no meu ouvido e ao mesmo tempo ela tava me mandando florzinha no WhatsApp, me mandando mensagem de boa noite. Só que antes dela fazer isso, o próprio Miguel se apresentou e falou, senta em posição de oração e esteja na presença que eu vou te mostrar uma coisa. E aí me mostrou a pessoa fazendo isso. E aí eu fiquei olhando a pessoa com o terceiro olho aberto, vendo a pessoa fazendo o que ela tava fazendo, se passando por uma entidade e me mandando florzinha de boa noite no WhatsApp. Daí eu fiquei, caraca, é muito cara de pau. E aí o que eu fiz? Que talvez não foi uma atitude legal. Eu cortei essa pessoa da minha vida. Eu desfiz o grupo de trabalho que eu tive com ela, eu cortei ela da minha vida, e isso só revoltou ainda mais o ego daquela pessoa, porque eu enxotei ela da minha vida. Porque eu pensei, nossa, essa pessoa ela tem capacidade de fazer isso, o que mais ela não tem capacidade de fazer? Só que naquele momento que eu enxotei ela da minha vida, eu não sabia a missa terço, o que aquela pessoa tinha de histórico de vida passada comigo. Quem eu tinha sido com aquela pessoa em vida passada.
E o quanto de problema essa pessoa me trouxe nessa vida ainda. Vocês não têm ideia. Só espiritualidade de testemunha. Então, assim, o que a gente pode fazer é não mexe com o outro. Não mexe com o teu coleguinha. Não mexe com o livre-arbítrio do outro. Porque às vezes você tá aí fazendo uma oração para aquele seu coleguinha e você não faz ideia de quem é aquele teu coleguinha. Às vezes nem humano ele é, às vezes ele é um humanoide, às vezes ele é um ET. Existem muitos ETs encarnados, às vezes você tá mexendo com um ET aí que tem alta tecnologia avançada e você tá lá fazendo uma oração pedindo pra Deus, mexendo no livre-arbítrio do carinha. Você não faz ideia, meu filho. Então cuida do teu, que eu acho que cuidar da nossa vida já dá muito trabalho. Cuidar dos nossos corpos, a gente tem corpo físico, né? Tem que tomar banho, tem que dar comida, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. A gente tem corpo emocional, tem que limpar, tem que fazer ali a purificação, né? Tem que estar limpando as más águas, sempre perdoando, amando, etc. Tem o nosso mental, olha quanta gente aí sofre de ansiedade, a gente tem que estar fazendo detox ali do nosso mental todo dia, do nosso energético. Então, cara, isso dá trabalho, isso demanda tempo, né? E mais tempo para se conectar com Deus, para meditar, porque buscar primeiro a Deus e todo o resto lhe será concedido. E buscar a Deus primeiro é literalmente colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. E se Deus ordenar que os seus guias e que sua espiritualidade diga assim, ó, corta essa pessoa da tua vida, se afaste dessa pessoa, mude de casa, faça isso, faça aquilo, você reconhecer aquilo como um presente, como uma orientação de que o melhor está sendo oferecido para você e não para o seu ego. Talvez você quer ficar naquele trabalho, talvez você queira ficar naquele relacionamento por ego, talvez você queira continuar naquele caminho por ego e Deus está dizendo, esse não é mais o caminho, esse não é mais o que vai te fazer feliz, o que vai te fazer vibrar, né? E quanto mais alto a gente vibra, mais na presença de Deus a gente está. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Eu quero dizer que, porra, o meu próprio pai não era uma pessoa legal. E muitas das coisas que eu descobri após a morte dele foram mais piores ainda do que já era quando ele estava vivo. Então, se eu achava que os únicos problemas dele era ser um viciado, era ser uma pessoa que era alcoólatra também, inclusive, que tinha problemas com álcool, se eu achava que esses eram os únicos problemas dele, então, depois que ele morreu, eu descobri coisa muito pior. E lidar e aceitar que às vezes as pessoas que são os teus provedores e que são as pessoas que você mais deveria confiar, né? Porque quem são os nossos exemplos? Nossos pais. E às vezes são pessoas horríveis, são pessoas ruins mesmo, malvadas mesmo. Minha mãe me contou uma vez que o meu pai embebedou um cavalo, deu cocaína para um cavalo e ficava vendo o cavalo louco e rindo. E eu pensava comigo, gente, quem é que tem capacidade de fazer isso com um bichinho? Eu já fico atônita se a área fica sem comida e eu tenho que ir comprar comida. E ela tá com fome e ela começa a miar, eu já fico louca. Imagina você dar cocaína pra um cavalo e ver o bicho sofrer. E eu pensava comigo, que ser tem a capacidade de fazer isso, né? Acontece que esse ser é 50% do meu DNA. Esse ser, sempre todo mundo diz, né, que a gente tem o lobo ruim e o lobo mau pra alimentar dentro da gente. E a vozinha negativa e a vozinha é o anjinho e o diabinho, literalmente, né? E é você que escolhe. Todos, independente de quem é teu pai, quem é tua mãe, quem é teu marido, quem são teus filhos, de onde você vem, pra onde você vai, todos os dias você acorda com a oportunidade de escolher quem você vai ser. Se você vai ser uma pessoa do bem, se você vai fazer o certo, se você vai correr pelo bem ou se você vai ser do lado contra, se você vai ser o negativo. Então, assim, o que os outros são não representa o que a gente é. O que a gente é representado pelas escolhas que a gente faz. E tem mais uma coisa, às vezes você conheceu uma pessoa 5, 8 anos atrás, 10 anos atrás, e aquela pessoa te magoou e você tem uma mágoa daquela pessoa, e você, na tua cabeça, vem carregando esse peso, porque é como se você viesse carregando essa pessoa nas costas há 8 anos, há 10 anos, e você ainda sente uma mágoa da pessoa, só que essa pessoa já se transformou completamente. Talvez essa pessoa até já tenha pedido perdão para Deus logo que fez o mal para você, e Deus já tenha perdoado, e essa pessoa já seguiu com a vida há muito tempo, essa pessoa já se renovou, já é outra pessoa, e você ainda tá carregando a pessoa nas costas. Por quê? Porque você não perdoa, porque você não ama, porque você não dá o direito ao próximo de errar, né? Eu demorei para aprender isso, porque eu fui criada de uma forma que eu era muito cobrada, então eu era muito perfeccionista, e no perfeccionismo eu tinha muito medo de tentar. Porque vai que eu tente e não dê certo, então eu prefiro nem tentar pra não arriscar. E eu fui desconstruindo isso dentro de trabalhos que eu passei, trabalhos de escola, faculdade e tudo, de que feito é melhor que perfeito, sabe?
faça o melhor que você pode, dê o melhor que você pode naquele momento, tá tudo bem. Amanhã você acorda de novo, né? E você tem outra oportunidade. Porque aqui, o que esse jogo me mostra, tá? E aqui, ó, é a espiritualidade maior que saiu. É literalmente sobre você lidar com muitas pessoas perigosas, né? A gente já falou disso em outros vídeos, tem muito psicopata, tem muita gente que é sangue frio mesmo, principalmente se for descendência reptiliana. É sangue frio mesmo, sabe? É o que o meu pai é. Meu pai é reptiliano e eu escolhi nascer dentro dessa família, dentro desse sistema, porque eu tinha vários resgates de alma ali pra fazer. Então, assim, é uma escolha minha. Se eu escolhi isso, é porque eu tinha capacidade de superar tudo isso. Agora, as escolhas dele, as escolhas do meu irmão, as escolhas da minha mãe, as escolhas dos meus namorados e de todo mundo que já passou pela minha vida, é as escolhas deles. Eu tô escolhendo aquilo que eu sou guiada pelo meu coração e pelo meu propósito. E você, sabe qual é o teu propósito de alma? Qual é o teu propósito de vida? O que você veio fazer aqui? Porque essa é a coisa mais importante que você precisa saber. Seja através do teu mapa astral, do teu mapa numerológico, você precisa saber quem é você, o que você veio fazer aqui. E se você quiser ir além, se você quiser fazer uma terapia de registros acásticos, uma constelação familiar, saiba que existem muitas ferramentas que elas vão te trazer todo o conhecimento que você precisa. Porque tudo que você precisa, tudo que você quer saber, informação, está disponível para você. Deus é informação. Está disponível, você não precisa pagar 250 mil, que nem aquele caso, né, da pessoa que pagou 250 mil e que a outra entregou numa live de graça a mesma informação. Tudo aquilo que você quer sempre está disponível para você, sempre dará um jeito de te encontrar com a mesma intensidade que você está buscando. Isso serve para amor, isso serve para conhecimento, isso serve para espiritualidade, né? Com a mesma intensidade que eu queria encontrar Jesus, que eu queria encontrar com Miguel, eles me encontraram. Eles vieram na minha direção com a mesma fé, com a mesma intensidade que eu tinha neles. E eu estou aqui para dizer que eles existem sim, que são energias vivas sim, trabalhando pelo planeta sim, mas eles são muito maiores do que a igreja tenta colocar. Que Deus é muito maior do que a igreja tenta colocar. Então, assim, não se limite, sabe? Busque sempre aquilo que é melhor para você, dentro do teu caminho, dentro do teu conhecimento, dentro daquilo que você entende como certo e errado. Lembrando que muito daquilo que é certo e errado são julgamentos que a gente compra muitas vezes dos outros, principalmente de pai e mãe, das pessoas que estão ali no momento que a gente é criado, que a gente cresce, dos lugares que a gente frequenta, a gente compra muito as ideias dos outros, a realidade dos outros, as experiências dos outros. Mas busque por você ser mais curioso, descobrir o seu caminho, descobrir aquilo que faz sentido para você. Porque muitas vezes o que faz sentido para o outro não faz sentido para mim. Eu gosto de usar isso como exemplo dos livros, né, de autoajuda, que eles sempre mandam acordar cedo, 5 horas da manhã, tomar banho gelado, ter disciplina. Cara, para mim não funciona. Então, assim, tentei, não funciona. Funciona pro meu coleguinha? Ótimo. Pra mim não funciona. Então eu tenho que achar um caminho que pra mim funcione. Estudei marketing. Marketing tradicional pra mim funciona? Não funciona. Postar lá em determinados horários específicos, seguir uma rotina de publicações, etc. Funciona? Talvez pros outros funcione. Pra mim não funciona. Tanto que aqui no canal eu não tenho horário pra postar vídeo. Tem dia que eu não tô disposta, eu não venho, não gravo. Tô vivendo meus processos. Então, assim, a gente precisa de muito autoconhecimento para saber quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente precisa e o que a gente precisa abandonar para ter o que a gente quer. Né? Porque muitas vezes vai ser mais sobre você abrir mão de determinadas coisas que você quer muito para ter aquilo que você quer ainda mais. Né? E o que eu quero ainda mais? Eu quero ser a minha melhor versão. Eu quero mais alegria, eu quero mais diversão, eu quero mais pessoas despertas, eu quero mais pessoas desconstruídas, eu quero mais pessoas se permitindo viver o que elas realmente vieram aqui para viver. E para isso eu faço esse trabalho através do tarô, que é autoconhecimento, né? E também trazendo o conhecimento da espiritualidade dentro daquilo que eu fui aprendendo com as minhas práticas, porque ó, eu falo para vocês, muita coisa eu já li em livro, muita coisa eu já aprendi em curso, mas o que realmente funciona é o que a própria espiritualidade te ensina. Isso não tá em livro nenhum, até porque a Matrix proíbe, né? Tem muita informação que é proibida dentro da Matrix. Eles barram. Você vai lá e faz um livro numa editora, e aí você coloca muita informação indevida, eles vão lá e barram. Da mesma forma que eu já vim pro canal aqui falar um monte de coisa em rede aberta,
E aí eles fazem o quê? Vão lá e barram os vídeos. Já teve caso, gente, de eu estar subindo o vídeo e o vídeo sumir do meu celular. O vídeo tá sumir, porque eu falei coisa que não era permitida. Simples assim, tá? Então, ó, pra se livrar disso, se conecte com a tua alegria, se conecte com a tua criança interior. Porque a tua criança interior, ela sabe de tudo. Ela sabe de tudo e ela sempre vai te levar pro caminho do bom e do belo. Ela nunca vai te levar pro caminho da maldade. Então, se você tá precisando superar dificuldades e desafios neste momento, se conecte com a tua criança interior, tá? Ela vai te mostrar o caminho. Falei pra caramba, né? Mas é isso. Espero ter ajudado. Se essa leitura não fez sentido, solta pro universo. Foi tudo certo. Um grande beijo, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Beijo, tchau.